Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. 12 em Campo News chegando com as informações do Timão para você nesta segunda-feira, 6 de março. No vídeo de hoje vamos falar sobre os preparativos do Corinthians para o jogo contra o Ituano, adversário nas quartas de final do Paulistão, atualizar a situação do Renato Augusto. E vamos falar também sobre o Yuri Alberto, que depois dos 2 gols contra o Santo André no sábado, entrou aí numa seleta galeria da Neoquímica Arena. Também vamos falar sobre a questão do Corinthians no Campeonato Paulista. É o melhor mandante, mas é o 10º melhor visitante. Tudo isso muito mais depois da vinheta. Se você for novo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Eu sou Ivan Andrade e você está no 12 em Campo. Doze em Campo News chegando com as informações do Timão para você nesta segunda-feira. E vamos começar falando sobre o nosso artilheiro, um dos nossos artilheiros, o maior artilheiro até agora do Paulistão é o Roger Guedes, mas o Yuri Alberto vem ali na briga, buscando também se igualar ou até mesmo ultrapassar o Roger Guedes. O Yuri, com os 2 gols marcados no último sábado contra o Santo André, ele ultrapassou o Elias e entrou na galeria dos 10 maiores artilheiros da Neoquímica Arena. Em tão pouco tempo, né, gente? Não é o Yuri Alberto tem 36 jogos pelo Corinthians, 15 gols marcados. E ele entra nesse grupo, desbanca o Elias e tem aí como objetivo, né, superar o Romero, que é o vice-artilheiro, que tem 27 gols, mas vive uma fase muito ruim, e o Roger Guedes, que tem 22 gols marcados com a camisa do Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. O artilheiro continua sendo o Jô, que já se aposentou do futebol, já anunciou que pendurou as chuteiras, mas o Yuri entra nessa lista aí, que tem nomes ainda no atual elenco, como, por exemplo, o Renato Augusto, que tem 13 gols na Neoquímica. Então, a lista é a seguinte: Jô com 30 gols, Romero 27, Romero segue no elenco, o Jadson tem 24, o Guedes aparece ali em quarto lugar, Roger Guedes, com 22 gols. Portanto, o Roger Guedes deve passar aí rapidamente na fase que está o Jadson e o Romero. Depois tem o Paulo Guerreiro, com 15, Rodriguinho, 14, Wagner Love, 13, Renato Augusto, poderia até estar com 14 gols, marcou contra o Santo André, mas teve o gol anulado. Então, o Renato Augusto com 13, o Luciano, que hoje joga no São Paulo, com 11, e o Yuri Alberto agora com 10 gols com a camisa do Timão, 10º maior artilheiro da Neoquímica Arena. Mas a diferença, o Yuri tem pouco tempo de clube, então é um número bastante expressivo e ele vai brigar ali cabeça a cabeça com o Roger Guedes pela artilharia da Neoquímica Arena. É sempre um número importante e motiva o jogador cada vez mais. Bom, vamos falar sobre o adversário da próxima fase do Paulistão, que é o Ituano. O Ituano ontem despachou o Santos 3-0, deu aquela piaba no Santos e despachou o Santos. Classificou em segundo lugar no grupo do Corinthians, agora faz essa partida no próximo final de semana. Tá? A Federação Paulista divulga no dia de hoje ainda horário e a data certinha, se no sábado, se no domingo, e o horário do jogo. O fato é que o Ituano classificou ali em segundo lugar, mas é um time também que veio ali oscilando bastante dentro do campeonato. Mas dos 3 que brigavam por uma vaga para enfrentar o Corinthians, eu acho que é a equipe mais ajustada, a equipe mais bem estruturada, mais bem organizada. O São Bento brigava ali, mas acabou não conseguindo a classificação. O São Bento vinha muito mal dentro do campeonato e a Ferroviária também não tinha nenhuma condição de enfrentar o Corinthians de igual para igual na arena. Mas a equipe do Ituano é bem arrumadinha, é uma equipe que o Corinthians não pode bobear. Esses jogos de mata-mata, jogo único, então, caso de empate, decisão é nos pênaltis. Portanto, o Corinthians tem a seu favor, claro, a história, a camisa e ser mandante. É a única vantagem
que a federação dá quem tem melhor campanha é decidir em casa. Então, o Corinthians, na próxima fase, vai jogar na Neoquímica, pega o Ituano aí. Repito, é um time que tem que tomar alguns cuidados. Não dá para entrar achando que é o grande favorito e decide a hora que quer. É mata-mata, as equipes crescem, as equipes também almejam o mesmo que o Corinthians, que é avançar. Mas lógico que o Corinthians é o favorito, tem mais time, tem mais elenco e tem mais qualidade. Renato Augusto vai ter uma semana aí pela frente. O Corinthians divulga no dia de hoje, provavelmente, a situação do joelho do Renato, como é que está, como é que foram os exames, o que, que eles apontam, mas a princípio não tem nada de muito grave ou nada de grave. Tá? O Renato tem uma semana inteira aí de tratamento, de recuperação. O Renato vai estar em campo, dificilmente ficará fora do jogo contra o Ituano. Repito, o jogo é só no final de semana que vem. Então o Corinthians tem aí um bom tempo, o departamento médico do Corinthians, o Bruno Maziotti, para recuperar esse joelho do Renato Augusto. Ele sentiu uma pancada, né, nos minutos finais do primeiro tempo contra o Santo André e, por precaução, acabou sendo substituído. Mas repito, a princípio não é nada preocupante, nada grave, e o Renato deve sim estar à disposição para o jogo contra o Ituano, tá bom? E para a gente encerrar o vídeo de hoje, quero saber o seu comentário aí sobre essa situação do Ituano, do Renato Augusto, sobre o Yuri Alberto. Deixa seu comentário aí, tá? No vídeo. E para a gente finalizar, vamos falar sobre a campanha do Corinthians neste campeonato paulista neste primeiro turno. O Corinthians terminou na 5ª colocação na classificação geral, por isso decide contra o Ituano jogando em casa. Mas eu acho que o número que mais chama a atenção é o seguinte: são 12 jogos na primeira fase. O Corinthians fez 6 na Neoquímica Arena e 6 fora da Neoquímica Arena. Nos jogos que fez em casa, o Corinthians tem um aproveitamento de campeão. São 5 vitórias e 1 empate. São 15 gols marcados e 4 sofridos. Um aproveitamento de 89% jogando como mandante. Invicto, melhor campanha da primeira fase, melhor que Palmeiras, melhor do que São Bernardo, enfim. Corinthians lidera de forma absoluta no quesito mandante. Já no quesito visitante, até para fazer uma rima, é preocupante. O Corinthians, ele ocupa a 10ª colocação, na classificação geral como visitante. O Corinthians fica atrás de equipes como Guarani, como Inter de Limeira. O Corinthians, a campanha fora de casa é muito ruim. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. 33% de aproveitamento, 4 gols marcados e 6 gols sofridos. Então, é realmente uma oscilação muito grande entre jogar em casa, onde é um gramado absurdamente bom, aonde tem apoio de torcida, mas não pode ter resultados tão ruins quando joga fora de casa. E isso não é um problema de agora. O ano passado foi assim, o ano retrasado foi assim. O Corinthians fora de casa é um time muito previsível e é uma equipe que não coloca dificuldade para os seus adversários. Por isso, neste primeiro turno, nesta primeira fase de Campeonato Paulista, a 10ª colocação, gente. É um número realmente, ó. Guarani ficou à frente, Inter de Limeira ficou à frente, Bragantino ficou à frente, Botafogo de Ribeirão Preto à frente, Santo André venceu mais fora de casa, o Água Santa venceu mais fora de casa, e aí vem São Paulo, Palmeiras e São Bernardo, né? Então, como visitante, o melhor time é o São Bernardo. Tá? O São Bernardo, em 6 jogos como visitante, venceu 5. Olha só, o São Bernardo como visitante, 6 partidas, 5 vitórias. Em seguida, o Palmeiras com 6 vitórias, com 6 jogos, 4 vitórias. São Paulo, 6 jogos, 4 vitórias como visitante. O Água Santa, 6 jogos, 4 vitórias como visitante. Santo André, 3 vitórias como visitante, mesmo número de jogos. Botafogo, 2 vitórias como visitante.
Inter de Limeira, Bragantino e Guarani, 2 vitórias como visitante. Aí entra o Corinthians com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Muito pouco mesmo em comparação à equipe quando joga dentro de casa. Às 9 da noite a gente volta, trazendo todas as informações do dia, atualizando os assuntos aqui para você. Te peço like, se inscreva aqui no canal. Fico agradecido pela tua presença, pela tua companhia e conto com você às 9 da noite, tá bom? Excelente dia a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.